Esse paper aqui é um white paper da McKinsey, é muito interessante porque ele mostra como que está sendo implementado, como estão sendo implementadas essas ferramentas de inteligência artificial na prática médica hoje em dia, na prática hospitalar. Tá? Então, a primeira forma disparada é a forma do diagnóstico, né? Se não me engano, acho que o Dr. Lissandro ontem pontuou isso muito bem pontuado, que era a parte de radiologia e patologia, eram as partes que mais estavam tendo a entrada dos algoritmos de inteligência artificial, exatamente pela riqueza de dados que elas têm e pelo padrão basicamente digital que essas especialidades têm hoje em dia na prática, né? E depois a gente tem, dentro desse gráfico aí, a gente tem os fatores de auxílio, né, a decisão clínica, né, e depois a gente tem a questão de manutenção, né, de como a gente vai mexer com os dados dentro dos hospitais, principalmente com o prontuário eletrônico, com os dados que estão dentro dos prontuários eletrônicos. E em quarto, é uma surpresa muito interessante, que tem um papel grande a questão da educação. Então, hoje em dia, se investe muito dinheiro com a educação médica na questão da inteligência artificial. E depois tem prescrição, tem a triagem, o diagnóstico, tem uma série de outras partes em que algoritmos de inteligência artificial estão realmente ajudando. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder deixar mais pictórico, né, essa questão da influência dos algoritmos de inteligência artificial dentro da nossa prática, né? O primeiro é uma empresa americana que eu acho muito interessante a abordagem que eles têm. Eu acho que eles têm uma abordagem fora da caixa para muitos problemas. Assim, é bom deixar bem claro na aula, a partir de agora, que eu não sou afiliado a nenhuma empresa, eu não sou consultor de nenhuma empresa, eu não tenho nenhum contato com algumas empresas que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui dentro dessa apresentação. Eu não recebi dinheiro de ninguém, eu estou simplesmente colocando para vocês alguns exemplos, tá? Porque eu pessoalmente, Augusto, acho interessante os exemplos que essas empresas nos mostram, tá? Algumas delas vocês vão ver que são empresas que eu já trabalhei, então por isso eu tenho um pouquinho mais de conhecimento para poder falar, mas algumas outras eu não recebi nada, não estou fazendo propaganda para ninguém. Bom, então a Cognitive Scale é uma empresa que traz várias soluções de inteligência artificial, ela tem várias soluções muito legais, né? E uma dessas soluções é essa questão de otimizar o agendamento de clínicas e das vagas hospitalares, né? Então eles usam dados e essa análise preditiva de dados para poder melhorar esse agendamento. E com isso eles conseguem ter um aumento de 80% na satisfação do cliente com relação àquele agendamento, porque aquele agendamento vai ser feito de uma forma, da melhor forma possível para aquele cliente, e você vai reduzir tanto o tempo que precisa do agendamento, quanto o tempo de espera do paciente dentro das clínicas, e você vai otimizar recursos, né? Você vai conseguir pegar recursos dentro da sua rede, por exemplo, alguns hospitais que estão vagos em algum horário, ou alguns hospitais que estão muito cheios em outro, você consegue redimensionar isso, você consegue redistribuir aqueles pacientes de uma forma muito mais eficiente, de uma forma que vai satisfazer esses pacientes de forma bem satisfatória. Um outro exemplo, eu acho um exemplo belíssimo da empresa que chama Laura, né? É uma empresa, se me desculpa, Laura, se eu errar, mas eu acho que é do Paraná. É uma empresa que faz um algoritmo para poder entender fatores de risco para principalmente choque séptico, né, e problemas infecciosos dentro de hospital. E a Laura é muito interessante, que isso aqui foi um slide tirado do próprio site da Laura, né, que eles conseguem uma redução de 25% com análise preditiva. Eles conseguem uma redução de 25% na taxa de mortalidade geral daqueles pacientes, tá? Isso faz uma economia direta no hospital. Eles têm um case também muito interessante que ganhou alguns prêmios no Hospital Márcio Cunha. O Hospital Márcio Cunha é um hospital aqui do interior de Minas, e é um hospital que era vinculado a uma empresa, e é um hospital de uma cidade relativamente pequena, mas que tinha uma estrutura de um hospital de uma grande cidade, porque realmente gastava-se muito, muito bem e de uma forma muito interessante dentro do Hospital Márcio Cunha, tá? E eles conseguiram uma redução direta de 5,5 milhões em um ano com o uso do algoritmo,
só mesmo prevenindo infecções hospitalares, e infecção hospitalar realmente aumenta o tempo de internação dos pacientes, né? Vocês veem que tem 10% de menos, tempo menor de internação, e isso aí se reverte tanto em qualidade para o paciente quanto em redução de custo direta. Bom, além dessa análise preditiva, a gente tem outros vários algoritmos que foram, inclusive, esse slide é um slide que fala quais são os algoritmos que são liberados pelo FDA americano, que geralmente é o órgão que a gente espelha para poder liberar os nossos algoritmos aqui, ou então que a gente já pode pedir que se passem algumas sequências dessa regulamentação, né? Então a gente tem vários diagnósticos, vários auxiliadores de diagnósticos mostrados aí nesse slide de diversas áreas, né? É claro que a grande parte deles está relacionada ao diagnóstico radiológico, porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, é onde a gente tem maior riqueza de dados, né? Então, a inteligência artificial vai nos ajudar muito nessa questão do diagnóstico assistido, né? Nessa homogeneização do tratamento médico. E a gente tem aqui alguns cases pessoais, né? Esse aqui é quando eu trabalhei com o professor Nives Viviane lá na Conumi e com o professor Adriano Veloso e um engenheiro da computação, Juliano Viana, que são sensacionais, e é um trabalho que a gente fez na época com a turma do CTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né? E a gente chegou até a apresentar esse paper no Congresso de Medicina Interna na Bélgica, naquele ano, e é muito interessante que a gente desenvolveu, a partir de dados originados do CTI, né, do Centro de Terapia Intensiva, um algoritmo que tinha uma performance melhor para predizer a mortalidade daqueles pacientes. É muito melhor do que o SAPS-3, que é o grande algoritmo que a gente usa para poder predizer a mortalidade nesses pacientes. Então, a gente tinha uma performance de 0,87, né, numa área sobre a curva ROC, e o SAPS-3 ele tinha uma performance de aproximadamente 0,80. Então, a gente tem um ganho, quando a gente calcula, não é um cálculo direto, mas a gente tem um ganho de até 25% de performance em relação ao SAPS-3. Dentro desse mesmo trabalho, a gente tentou prever o tempo de estadia prolongado, né, mais do que 10 anos, né, mais do que 10 dias para aqueles pacientes dentro da UTI, e mais uma vez o modelo conseguiu ter uma performance bem melhor do que o SAPS-3, né? A gente chegou a 0,79 aproximado na área da curva, e o SAPS-3 chegava a aproximadamente 0,70. Então, a gente tem um mecanismo poderoso para poder entender qual paciente nosso está evoluindo mal, e para poder também gerenciar os leitos de CTI com aquelas pessoas que realmente precisam, com aquelas pessoas que vão ficar mais, o que a gente pode fazer para reduzir aquela estadia. Então a gente consegue ter uma logística muito melhor e trazer valor para o paciente na questão do cuidado. Bom, uma coisa muito interessante que a gente sempre tenta mostrar dentro da inteligência artificial é mostrar por que o algoritmo está tendo aquele resultado. A gente tentar mostrar para o médico ou para o gestor como é que aquele algoritmo está agindo, né? Então esse aqui é o que a gente chama de um heat map, né? Um mapa de calor, né? Que mostra exatamente isso em relação a esse modelo de inteligência artificial. Vocês têm os pontinhos azuis no canto superior ali, né? Na metade superior, que são os pacientes que o algoritmo previu que eles iam sobreviver e realmente sobreviveram, né? E em vermelho a gente tem os pacientes que o algoritmo falou que ia morrer, e os pacientes exatamente morreram. E o algoritmo conseguiu, a partir de uma análise geográfica, isso aí a gente pede para ele para fazer, a gente pede para ele para separar os dois grupos de pacientes, quem teve bons desfechos e quem teve desfechos piores, no espaço geográfico, e esse espaço geográfico é o que a gente chama de mapa de calor. Quanto mais perto do canto inferior direito o paciente está, maior a chance dele de evoluir para óbito. E quanto mais perto do canto superior esquerdo o paciente vai ter, maior chance que ele tem de ter um bom prognóstico, ter uma boa evolução, né? Vocês veem que no gráfico ali a gente tem pouquíssimos pontinhos vermelhos dentro da área azul, né? A máquina, o modelo errou muito pouco, ele errou nesses pacientes que iam morrer, né? Ele errou muito pouco em predizer esses pacientes, e ele errou mais em pacientes que viveram, mas que ele falou que ia morrer. Isso aí a gente bota um peso nisso no modelo para ele poder não deixar ninguém que vai morrer passar despercebido, mas ao mesmo tempo a gente pesa a mão em pacientes que talvez vão sobreviver,
e a gente às vezes acha que eles têm um desfecho pior, porque é melhor você fazer isso e ter uma atenção maior a esses pacientes do que você perder pacientes que vão evoluir para óbito. Então, o que a gente faz nesse mapa é mostrar como que a gente pode fazer essa avaliação em real time, né? Então, nós temos 2 pontinhos ali, um pontinho azul, que é o paciente que o modelo previu que ele ia sobreviver, e um pontinho vermelho, que é o modelo previu que ele ia evoluir para óbito, e a gente consegue avaliar, a partir da mudança de parâmetros dentro da UTI, aonde que ele está dentro desse mapa de calor e tomar as condutas em real time, né? Então a gente vê ali que o paciente vermelhinho, ele sempre fica numa área ruim assim, o paciente azulzinho, ele até vai para perto daqueles pacientes que vão evoluir pior, mas aí acontece alguma coisa que faz ele melhorar o desfecho dele. E a gente consegue, às vezes, identificar o que foi isso, para poder melhorar o nosso atendimento ou até evitar que aquele fator, né, que foi decisivo seja implementado. Então a gente tem uma estratégia para decisão real-time muito poderosa aí.